Davi, ele disse que era melhor estar um dia na casa do Senhor do que em outros lugares mil. Você pode pensar, irmão, em 1000 lugares que há aí no mundo. Davi disse que na casa do Senhor era melhor do que em outros lugares 1000. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, livro de Ruth. Capítulo 3. Versículo 2 ao 5. Livro histórico de Ruth, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Eu confesso, irmão, que é sempre como a primeira vez, a gente fica nervoso, porque por mais experiente que a gente for, a gente vai estar alimentando a noiva do Cordeiro, amém? Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: me espera que eu também vou. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Ruth, capítulo 3, versículo 2 em diante. Ora, pois não é Boaz em companhia de cuja servistes e estivestes, um dos nossos resgatadores. Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te, pois unge-te e escolhe os teus melhores vestidos e desce a eira, mas não te dê a esconder ao conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. E acontecera que quando ele se deitar para dormir, notarás o lugar onde ele se deita. Então te aproximarás dele e lhes descobrirá os pés, e ali te deitarás. Depois ele te dirá o que deve fazer. E ela disse: tudo o que me disseres, farei. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos apresentar o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é um livro, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E é onde a gente vai meditar um pouco aqui nessa noite. O livro de Ruth, ele é formado por 4 capítulos. O primeiro capítulo vai falar acerca da saída da família de Elimeleque de Belém para Moabe. O capítulo 2 vai falar acerca da chegada de Noemi em Belém, regressando de Moabe. O capítulo 3 vai falar de Ruth conhecendo Boaz. O capítulo 4 vai falar acerca do casamento de Ruth com Boaz e da descendência davídica. Mas eu quero me deter aqui na história de Elimeleque.
Os historiadores vão dizer que Elimeleque pega tudo que tem, vende e vai para Moabe. A Bíblia diz que naquele tempo meu pastor tinha uma grande circunstância na qual era desfavorável. E qual era essa circunstância? A fome. Por causa da fome, Elimeleque pega tudo que tem, vende e vai embora. Só que quando Elimeleque e a sua família chegam em Moabe, a Bíblia vai dizer que Elimeleque ele morre. Irmão, e dor é quando a gente perde um ente querido. O mundo hoje passa por uma circunstância desfavorável. Naquele tempo, a epidemia era fome. Hoje nós vivemos a epidemia do Covid-19. Eu não sei você, irmão, graças a Deus eu ainda não perdi nenhum familiar. Mas eu não sei se você perdeu algum familiar para essa circunstância desfavorável. Mas naquele momento, aquela família, a família de Elimeleque, tinha perdido o patriarca da família para a circunstância. E toda vez que a gente agirmos quando a circunstância é desfavorável, a gente paga um preço. E Elimeleque pagou com a morte. Só que o que eu acho interessante aqui é que o significado do nome Elimeleque, Elimeleque significa o meu Senhor Deus é rei. Só que Elimeleque estava deixando a sua confiança em Deus para confiar naquelas suas propriedades, no dinheiro que ele arrecadasse. Irmão, levanta a mão que eu vou profetizar. Por mais que a circunstância seja desfavorável, por mais que a circunstância seja contrária, não saia do barco. O vento pode bater de um lado para o outro, mas não te preocupe não, porque ele ainda está na popa do barco. Não te preocupa não, porque ele ainda está na popa do barco. Se a circunstância for desfavorável, chega, volta para a popa do barco, vai para os pés do Senhor, porque lá ele vai estar. Lá ele vai estar. Alabacandaraia. Elimeleque, ele tinha deixado a sua confiança em Deus num momento desfavorável. E a Bíblia diz que se passa 10 anos. E nesses 10 anos, os seus filhos Malom e Quilion se casam. E o nome das noras de Noemi, uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. Só que também o que me chama a atenção aqui no texto é o significado dos nomes Malom e Quilion. Malom significa fraco. Eu vou repetir. Malom significa fraco. Irmão, não tem como você sair da sua terra para ir para um canto longe sendo fraco. Faltou glória. Eu vou repetir. Não tem como você sair da terra que você está para um canto longe sendo fraco. Porque se você for, é sinal que você vai morrer. Então não sai de Belém não, fique em Belém. Por mais que a circunstância seja desfavorável, Belém ainda é a casa do pão. Mas naquele momento meu pastor estava faltando pão. Mas não te preocupa não, que se Belém for uma padaria, o padeiro ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Se Belém for uma padaria,
Nazaré. João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai dizer que o menino crescia e se robustecia em espírito no deserto. Malom saiu da terra. O pai dele tinha até dinheiro. O pai dele tinha até como comprar sustento em Moabe. Mas ele morreu sendo fraco. João Batista no deserto foi alimentado por mel silvestre e gafanhoto. E a Bíblia dizia que o menino crescia, se robustecia em espírito. João Batista estava até longe, meu irmão, da cidade. Mas a minha Bíblia vai dizer que ele não morreu, pastor, porque ele era fraco. Mas ele estava se alimentando daquilo que o Senhor lhe provia. O Senhor não lhe provia de pão. O Senhor não lhe provia daquelas delícias que Malom comia. Antes, João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Eu vou dizer um negócio aqui para essa geração de hoje. A geração de hoje não tem que ser a geração Malom, que está aqui na igreja é forte, está aqui na igreja é robustecido, mas se sair lá para fora para evangelizar fica fraco. A geração de João Batista está aqui na igreja, quando está lá fora alimentando as almas, está se robustecendo em espírito, em espírito, em espírito. E o significado do nome Quilion, irmão, é esse daí mesmo, varão. Não muda não. Quilion significa desnutrido. Vou repetir. Quilion significa desnutrido. Cutuca teu irmão aí que está do teu lado, está meio distante, fala com ele. Pergunta a ele se ele comeu hoje. Pergunta a ele se ele bebeu hoje. Pergunta, irmão. Pergunta, irmã. Ele com certeza vai dizer que sim. Mas pergunta a ele se ele leu Bíblia hoje. Alabacandaraia. O alimento do crente, irmão, a ideia da Bíblia é sagrada. Você pode até comer todo dia, você pode até beber todo dia, mas nutrido você só vai ficar espiritualmente se você ler Bíblia, se você orar, se você buscar a presença de Deus. Alabacandaraia. E a Bíblia vai dizer que Malom e Quilion morre. E quando eles morrem, a Bíblia vai dizer que Noemi pede o seu marido e os seus 2 filhos. Então ela chega para Orfa e para Ruth, e ela quer, meu pastor, despedir as duas para voltarem para seus familiares, para seu lar. O rabino Eliahim Kitov, escritor do livro O Conhecimento Judaico, vai dizer que Ruth era ela filha de Eglon. Eglon, naquela época, era o rei de Moabe. Ruth poderia ter feito o que Orfa fez, ter voltado para o palácio que o pai dela tinha. Só que antes, quando Noemi despede Orfa e Ruth,
Orfa até volta, mas Noemi permanece. Mas Noemi permanece. Ruth permanece. E o que me chama a atenção também aqui é o significado do nome Ruth. Porque Ruth significa amigável, amiga. Orfa pode até abandonar, mas amigo que é amigo não abandona. Orfa pode até deixar a pessoa caminhar sozinho quando as dificuldades, meu pastor, são desfavoráveis, mas amigo que é amigo pega na mão e diz assim: eu tô contigo e não abro, nem que chova canivete vai ferir nós dois, mas eu tô contigo para orar, eu tô contigo para estudar, eu tô contigo para ler Bíblia e não abro. Órfã representa aquelas pessoas, irmão, que quando a gente está na pior, ela nos abandona. Mas Ruth representa aquelas pessoas, quando estamos na pior, ela cola junto, agarra e não abre. Você pode até ter perdido amizades na caminhada, mas não te preocupa não, porque Deus colocou Ruths do teu lado. Deus colocou Ruths da tua companhia. Deus colocou Ruths para dizer assim: eu tô contigo, e essa dificuldade nós vamos passar junto, nós vamos passar junto, nós vamos passar junto para a glória de Deus. Mas quando ela chega em Moab, irmão, eu quero pregar sobre parente de M2. Isso daqui é só introdução, estou correndo. Uma vez eu comentei isso daqui com o pastor, ele achou tremendo. Nosso pastor aqui, pastor Feitosa. E quando ela chega em Belém, a Bíblia vai dizer que em um momento desfavorável, Ruth, ela age e ela vai colher. Irmão, você pode ter certeza, alabacanda, arabacanda, arabacanda, araia, quando o pior momento da sua vida chegar até você, vá colher almas, porque Deus vai entrar com providência na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. E quando Ruth age, a Bíblia vai dizer que ela vai para as searas de Boaz. Boaz era um dos parentes remidor, porque tinha dois. Noemi tinha duas noras. Meu pastor, você pode ter certeza que era um para cada. Um para cada. Só quem perdeu foi Orfa. Orfa perdeu. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se apostatar da fé, a gente só vai estar perdendo. Eu vou repetir. Todas as vezes que a gente se apostatar da fé, a gente só vai estar perdendo. E quando Ruth chega, parente remidor, para apelar para o parente remidor, Noemi diz assim: que Boaz era o parente remidor, é um texto que nós lemos. E ela disse que ia dizer tudo que ele dissesse, ia fazer tudo que ele dissesse. E a Bíblia diz que Boaz se casa com Ruth
E ambos, você conhece a história, ambos formam uma família, da qual tem como filho Obed-Edom, pai de Jessé, que era pai de Davi. Só que esse Boaz aqui, bisavô de Davi, ele é um tipo de Cristo, porque ele é o parente remidor. Eu vou repetir. A teologia nos dá uma cadeira por nome de tipologia, para a gente fazer uso dela e comparar certos personagens com Cristo. E Boaz aqui era um tipo de Cristo, como parente remidor. Aí agora a gente vai pular lá para o princípio. Quando tudo está formado, Deus ele viu que faltava o epicêntrico da criação. E quem era? Adão. E quando Deus forma Adão do barro, a Bíblia vai dizer que Deus viu que não era bom o homem estar só, fez para ele uma companheira, uma adjuntora. Só que veio um momento desfavorável. Aquilo que era para estar no campo estava no jardim. A serpente. Valderina Son Rocha vai dizer que a serpente, ela era uma limaria do campo e não do jardim. É por isso que o negócio deu errado. Porque todas as vezes que a gente aceitar coisas erradas e não agir como coisa certa, o negócio vai ficar feio. O negócio vai ficar estreito. E se cumpre aquela palavra de Cristo, que o caminho é estreito, e além de ser estreito, é espinhoso, porque a gente tem que andar com cuidado. Só que em certo dia, a serpente chega para Eva e oferece a Eva um fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus ele tinha plantado no jardim árvores boas, agradável à vista e que se podia comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal, irmão, eu não sei que planta era, mas tinha fruto bom, agradável à vista e bom para se comer. Adão não precisava comer, porque aquele fruto tinha nas outras árvores. Uma árvore que dava 4 tipos de fruto diferentes. E já tinha esses frutos no jardim. Adão não precisava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão come. E a partir do momento que ele come, a Bíblia vai dizer que ele perde o domínio que Deus tinha dado a ele. Aonde? No céu, na terra e nas águas. E aqui é onde eu entro com Cristo. Porque Boaz remiu Noemi e Ruth. E Cristo remiu toda a humanidade. Faltou glória. Irmãos, percebam uma coisa. Noemi precisava resgatar a terra. A lei do resgatador vai dizer que você poderia comprar a terra que foi vendida até o final do ano. Com o dinheiro, o mesmo dinheiro que tinha sido vendido. Mas só que Noemi, Ruth, não tinha dinheiro, irmão. Vinha fugindo da fome. A Bíblia vai dizer
que os nossos pecados foram perdoados e nós não teríamos como pagar. Mas aquele que na cruz do Calvário disse a sua última palavra, Tetelestai. Tetelestai, irmão, era uma expressão em que um pintor, quando terminava a sua obra, ele grifava: Tetelestai, está terminado. Aquilo que eu comecei, eu terminei. Apóstolo Paulo vai dizer que Cristo na nossa vida vai completar a boa obra que ele começou. A obra não ficou pela metade. Adão perdeu o direito lá no Éden, mas Cristo lá no Calvário, ele pagou o preço para que nós venhamos ter a Belém celestial de volta. A Belém celestial de volta. Adão, a terra, alabacandarabacana no Éden, mas Cristo no Calvário nos deu direito de resgatar a terra que se havia perdido. A segunda coisa que poderia se resgatar o que se havia perdido era fazer o que Noemi e Ruth fizeram: apelar para o parente remidor. O parente remidor era aquele que tinha mais condição. Alabacandaraia. O parente remidor era aquele que tinha mais dinheiro mesmo. A pessoa chegava para o parente remidor e dizia, Levítico capítulo 25, do versículo 25 em diante, vai dizer que se o teu irmão empobrecer e chegar até a ti para te remir, você deve atendê-lo para ele comprar a terra de volta. Romanos capítulo 5, versículo 14, vai dizer que Adão era a semelhança da figura de Cristo. Eu vou repetir: Adão era a imagem de Cristo. Se Adão era a imagem de Cristo, era sinal que eles eram próximos, pastor. Os três andavam juntos. Adão, Deus e Cristo. Naquele momento o Espírito Santo só foi se revelar no Novo Testamento. Só que o remidor pagou na tampa do propiciatório, do tribunal, com sangue. Vou repetir. O tribunal está aqui. O remidor está aqui, o acusador está aqui. O remidor sai do seu canto para ser morto a favor de muitos aqui. O remidor, por causa de você, por minha causa, se fez maldito. O remidor, por causa dos meus pecados e dos seus pecados, se amaldiçoou, porque a Bíblia vai dizer que todo maldito teria que ser pendurado no madeiro para pagar aquilo que você perdeu. Quando Adão pecou, Romanos capítulo 5 vai dizer que por causa de um que pecou, abundou a ofensa, até a lei.
A Bíblia vai dizer que aonde abundou a ofensa, superabundou a graça. Superabundou a graça. Se eu fosse você, eu já tinha andado um glória mais forte. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça de Deus que nos salvou. Tem gente chorando, irmão. Mas meu pastor, mais uma coisa que Boaz não fez. Porque só quem poderia fazer era o tempo. E o tempo ele não esquadrinha a idade do pai. Eu já estou encerrando, irmão. O tempo ele não esquadrinha a idade do pai. Foi por isso que na lei do resgate ele vai falar sobre um ano. E esse ano é o ano do jubileu. No ano do jubileu, todo aquele que vendeu a sua propriedade, as suas propriedades que foram vendidas, elas eram dadas a eles de volta. O ano do jubileu aqui não é outro ano, a não ser o ano da graça. O ano da graça, ele é tremendo, irmão, porque ele nos dá de volta aquilo que foi perdido. Quem é que vai falar acerca do ano da graça? Vamos lá para Isaías capítulo 66, versículo 2. Capítulo 61. Versículos 1. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar as boas novas aos aflitos, enviar a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos prisioneiros, e também a pregar o ano da benevolência do Senhor. O ano da benevolência. Em outras traduções vai estar o ano aceitável do Senhor. Alabassuri bitere micuri bicai. Jesus Cristo, quando ele veio do deserto, em toda sinagoga tinha, meu pastor, o senhor sabe, 2 cadeiras. Uma era do presidente da sinagoga, o rabino central, e a outra era a cadeira de Moisés. A Bíblia vai dizer que Cristo vai lá nos rolos, tira um, e ainda diz assim, abre em Isaías, diz isso daqui, ó. E quando ele diz, a Bíblia vai dizer que ele se senta. Aquela cadeira que ele se senta, quem estava do lado dele era o presidente da sinagoga. Aquela outra cadeira era a cadeira de Moisés. Poderia sentar naquela cadeira, irmão, aquele que Caifás disse que teria um que iria morrer por todos naquela época. Eu vou repetir:
só poderia sentar naquela cadeira aquele que Caifás disse que teria que iria morrer por todos naquela época, a pregar o ano aceitável do Senhor. Vai requerer da gente, irmão, até a morte, mas não deixa de pregar ele não, porque vai ser aí onde quem está lá fora, bêbado, drogado, cabisbaixo, miserável, pobre, nu, vai ter o seu direito da terra celestial de volta. Não te preocupa não, se o pastor chamar para evangelizar, vá. Se o pastor chamar para o evangelismo, vá, porque é lá que você está fazendo a pregação do ano aceitável do Senhor. O inimigo quer, meu irmão, que você não anuncie isto, mas é aí onde diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus, porque a igreja ela vai marchar, vai avançar, e não há ninguém que possa parar a igreja de Deus. Fica de pé. Jesus Cristo, Ele é o nosso parente remidor, o mais próximo. E foi Ele, irmão, quem nos remiu, porque nós estávamos devendo aquilo que não poderia conquistar de volta. Amém? Irmã, louva aquele hino que eu te pedi no nome de Jesus. Alabacanda, arabacanda, araia. Fique em espírito, irmão. Aleluia. Fique em espírito, irmão. Fique em espírito, irmão. Você que precisa de oração, vem aqui na frente. Alabacanda,